Bom dia. O nosso Deus conhece o nosso coração e o que se passa nele. E esse Deus convida aqueles que confiam nele para que assim o conheçam, como ele é um Deus amoroso, um Deus presente, um Deus que está conosco. Nesse sentido e nesse espírito, queremos, neste culto, abrir os nossos corações e sentir a presença de Deus por meio da sua palavra, que nos consola, nos perdoa, nos dá a fé em Cristo e assim a salvação. Que as palavras de Deus sejam uma bênção em nossa vida e nos orientem em nossa vida também diariamente. Nós vamos cantar o primeiro hino. A Deus cantai louvores por seu imenso amor. E hoje vocês podem observar uma novidade aí. Vocês vão ter que abrir o inário, né, para acompanhar os hinos, né? O hino 86. A Deus cantai louvores. Em pé fazemos invocação. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos,
Vamos nos dirigir a Deus, nosso Pai, confessar a Ele os nossos pecados e pedir que, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos perdoe. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Venho confessar tudo, Senhor, e Tu perdoaste todos os meus pecados. Todo-Poderoso Deus e Pai bondoso, eu, pobre e infeliz pecador, Te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades com que provoquei a Tua ira, merecendo com justiça ser castigado já nesta vida e na eternidade. Lamento muito estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço que em Tua grande misericórdia e por causa do santo e presente sofrimento e morte de Jesus Cristo, Teu amado Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. Da parte de Deus, o meu Senhor, como ministro da palavra, anuncio a cada um de vocês o perdão que Deus concede graciosamente e gratuitamente por meio do seu Filho Jesus Cristo, que entregou a sua vida na cruz. Portanto, lhes declaro: os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perdoados e alegres por causa deste perdão que Deus nos dá, queremos nos dirigir a Deus com o salmo que faremos a leitura responsiva, o salmo número 14. Salmo 14 diz: os tolos pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e as coisas que eles fazem são nojentas. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu o Senhor Deus olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Mas todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o bem, não há nem mesmo uma só pessoa. O Senhor pergunta: será que toda essa gente má não entende nada? Eles vivem explorando o meu povo e não oram a mim. Mas eles vão tremer de medo, porque Deus está do lado daqueles que lhe obedecem. Os maus fazem com que fraquecem as esperanças dos necessitados, mas estes são protegidos pelo Senhor. Queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó, quando o Senhor fizer com que eles prosperem de novo. E aqui a leitura do Salmo. Podemos sentar? Cantamos o próximo hino. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer.
a leitura do Antigo Testamento. Estamos registrado pelo profeta Isaías, capítulo 29, versículos 11 a 19. Agora, para vocês, todas as visões são como se fossem uma mensagem escrita num livro fechado e lacrado. Se lerem o livro para alguém que sabe ler e pedirem que leia a mensagem, a pessoa dirá: não posso, o livro está lacrado. E se pedirem a alguém que não sabe ler, a pessoa dirá: não sei ler. O Senhor diz: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos que eles só sabem repetir de cor. Por isso, mais uma vez vou deixar esse povo espantado com as coisas estranhas e terríveis que farei no meio dele. Com toda a sua sabedoria, os seus sábios não poderão explicá-las. E o conhecimento dos que são instruídos não adiantará nada. Ai dos que escondem os seus planos do Senhor, que fazem as suas maldades na escuridão e dizem: ninguém nos pode ver, ninguém sabe o que estamos fazendo. Vocês invertem as coisas, como se o barro valesse mais do que o oleiro. O pote não vai dizer ao homem que o fez: você não me fez. Uma vasilha não dirá ao oleiro: você não sabe o que está fazendo. Daqui a pouco, as matas virgens vão virar jardins, e os jardins voltarão a ser mato. Naquele dia, os surdos ouvirão a mensagem que será lida no livro fechado e lacrado, e os cegos ficarão livres da escuridão e poderão ver. O Senhor dará alegria aos necessitados, o Santo Deus de Israel fará com que os pobres fiquem alegres. É aqui a leitura do Antigo Testamento. Cantamos o próximo hino: graças dou por esta vida.
leitura do Evangelho registrada em Marcos, capítulo 7, versículos 1 a 13. Aqueles que puderem ficar em pé, os convido a assim acompanharmos em reverência a leitura do Santo Evangelho de Marcos, capítulo 7, 1 a 13. Alguns fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos dele estavam comendo com as mãos impuras, quer dizer, não tinham lavado as mãos como os fariseus mandam o povo fazer. Os judeus, e especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado. E antes de comer, lavam tudo que vem do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar os copos, os jarros, vasilhas de metal e camas. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que é que os seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu: hipócritas! Como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês, ele escreveu assim: Deus disse: esse povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas, como se fossem mandamentos de Deus. E continuou: vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem aos ensinamentos humanos. Jesus terminou dizendo: vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Porque Moisés ordenou: respeite o seu pai e a sua mãe, e disse também que seja morto aquele que amaldiçoa o seu pai ou a sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz: eu dediquei isso a Deus, então ele não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos. E vocês fazem muitas outras coisas como essa. Até aqui a leitura do Evangelho. Juntos fazemos a confissão da nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podemos sentar? Próximo hino que cantaremos: Solta o Cabo da Nau.
E Deus abençoe o meditar da sua palavra neste momento. E aí, por que você veio no culto hoje? Ou assim, sem nenhuma introdução, uma pergunta direta? Isso é para pegar vocês desprevenidos, sem dar tempo de pensar. Mas a resposta certa seria para ouvir a palavra de Deus, para receber o seu perdão, para louvar, para ter a fé fortalecida. Essas são as respostas certas. Mas talvez poderíamos pensar de uma forma errada, e essa forma errada seria: eu venho porque é um costume que eu tenho. Eu vim porque o meu avô vinha, meu pai vinha, e eu venho também. Ou seja, a motivação errada. Não é por este motivo que aqui estamos. Este nosso Deus, que conhece o nosso coração, ou em outras palavras, Ele sabe o que se passa em nosso ser. Não tem como enganá-lo. Sim, a gente ouviu inclusive no Salmo de hoje que o nosso coração, ele é enganoso, ele é corrupto e é desviado do caminho de Deus. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum mesmo. Na leitura do Antigo Testamento, também ouvimos Isaías dizendo isso, que Deus vê o nosso coração, que Deus sabe o que se passa, ninguém sabe a não ser Deus. Ele sabe o que fazemos, as dores que sentimos, os planos que temos, a tristeza que se passa, a angústia no nosso viver. Esse nosso Deus, mesmo sabendo que há maldade, o nosso coração é corrompido, que nos desviamos do seu caminho, ainda assim, Ele continua amorosamente querendo cuidar de todos nós, oferecer sua mão protetora, as suas bênçãos em nossa vida, e também, principalmente, Ele quer nos purificar, nos lavando os pecados, nos perdoando por meio de Jesus. E consequentemente, assim Ele nos dá a vida eterna. Ouvimos no texto de hoje, tanto do Antigo Testamento como no Evangelho, que Jesus e o povo de Israel, eles debatem sobre aquilo que acham que estão fazendo e assim agradando a Deus. No Antigo Testamento, a leitura que nós ouvimos hoje, lá em Isaías 29:13, Deus observa que aquele povo não tem um coração genuíno e o adora da boca para fora, como costumamos dizer. Esse povo ora a mim com a boca e louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E assim, em contrapartida, criam e inventam regras,
criam ensinamentos que não são bíblicos, que não são doutrinas de Deus, mas doutrina das pessoas, do ser humano, e muitas delas com um objetivo enganoso, um objetivo equivocado, principalmente no que se refere a leis cerimoniais. Quando Jesus é questionado lá no Novo Testamento sobre essa mesma questão, quando as pessoas observam que os discípulos de Jesus, eles não lavam as mãos, né? Que coisa feia, né? Não usam álcool gel. Vocês perceberam nessa leitura do Evangelho de hoje que podia se aplicar muito bem hoje no nosso dia a dia, mas é um costume já desde o Antigo Testamento, onde eles têm esses rituais de lavar as mãos, lavar os alimentos que vêm do mercado, e nem tinha pandemia. Será que a preocupação deles é com a higiene, que é louvável, é correto? E hoje a gente sabe, né, que é importante isso, principalmente em meio a uma pandemia, tomar todos os cuidados de higienização. Mas será que era essa a preocupação deles lá no Antigo Testamento, na época de Jesus? Não era essa a preocupação deles, apesar disso ser importante e colaborar. Mas lá no seu íntimo, no seu coração, eles tinham em mente que através dessas regrinhas que eles criaram e inventaram, poderiam assim merecer alguma coisa de Deus, a atenção de Deus, a culpa aliviada e até mesmo talvez o céu, que no pensamento de muitos judeus é a retomada e a conquista política do povo de Israel lá do território que Deus prometeu para eles. Jesus e os discípulos, eles estão agindo conforme o seu coração e creem no Deus verdadeiro, que é o próprio Jesus, que é o Deus encarnado, que está ali com eles. E aí Jesus repete essas palavras lá de Isaías 29, dizendo a mesma coisa. Deus disse: esse povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas, como se fossem mandamentos de Deus. Até inclusive Jesus dá um exemplo. Ele conclui dizendo, na leitura do Evangelho que ouvimos hoje, que há muitos outros casos. Ele só deu um exemplo, onde, por exemplo, eles davam uma oferta extra e assim se desvencilhavam de qualquer obrigação com os pais, principalmente idosos. Só que essa oferta foram eles que inventaram e criaram, não está na Bíblia. O que está na Bíblia é o mandamento, o quarto mandamento, lá em Êxodo 20, que é honrar, respeitar, amar, cuidar dos pais. Essa oferta extra que eles criaram, e assim fazendo isso, parece que, olha só, deu uma oferta para Deus, mas assim eles acabavam com qualquer tipo de obrigação e cuidado com os pais. E Jesus aponta o dedo para eles e disse: olha, isso não está certo, vocês seguem as regras humanas que inventaram e não aquilo que Deus na palavra ordenou. Tendo isso em mente, vocês percebem assim que aquilo que nós criamos para satisfazer o nosso coração, até
inventando umas gambiarra, como regrinhas, entre elas costumes, que não são bíblicos, que muitas vezes até são corretos e louváveis, como por exemplo essa higienização que os judeus tinham lá no Antigo Testamento, que hoje ainda a gente pratica. Mas o que realmente importa é ter no coração o verdadeiro e genuíno confiar em Deus. Esta é a adoração verdadeira. E essa adoração é feita em espírito e verdade, como diz a Escritura Sagrada. Não só no templo, mas no nosso viver constante, principalmente onde agimos no nosso dia a dia, e aí, como Jesus nos indica, com um cuidado para o nosso próximo, para o nosso pai, nossa mãe, principalmente se são idosos, mas também para todos os necessitados. Isso nos é lembrado no Salmo de hoje. Deus que cuida dos necessitados, e Ele cuida através de cada um de vocês, de todos nós, dos seus filhos. Esta é a verdadeira adoração que Deus quer do nosso coração, com verdade, não só da boca para fora. O coração de Deus transborda de amor, e Ele não tem medo de esconder, Ele o revela, Ele mostra o seu coração misericordioso, e o faz através do seu Filho Jesus, que na cruz nos dá o seu amor, nos dá o seu perdão, nos dá a salvação, e assim, por meio deste sacrifício de Cristo, nos traz para dentro do coração de Deus, nos traz para pertinho, falando em purificação e lavar. Através do sangue de Cristo, os nossos pecados são purificados, são lavados, são limpos, a culpa é eliminada. E assim, tendo isso em mente, voltando à pergunta inicial, por que você está aqui hoje? Que seja com o coração verdadeiro, para adorar em espírito e verdade esse Deus que primeiramente nos amou e entregou o seu coração a cada um de nós, o derramando em sacrifício na cruz por meio do seu Filho, com o objetivo de perdoar todos os corruptos. Sim, não é só os políticos, é eu e você, como ouvimos na leitura de hoje. Coração corrompido, e assim, de coração limpo por Cristo, temos um coração genuinamente verdadeiro, que adora ao nosso Deus, não só aqui, mas em nossa vida diária. Esse Deus que conhece o teu coração, que sofre, que tem angústia, que tem medos, que tem preocupações, quer andar ao teu lado e junto contigo sempre. Amém. Momento de oração. Incluiremos os aniversariantes da semana da congregação São Lucas. No dia 17, Paulo Frank e Rejane Bus. No dia 18, Letícia Knevitz e Luísa
Palácio Machado. No dia 20, Caroline Bus e Marcelo Sá. No dia 21, Claudiane Reck e Nathan Schrefer. No dia 22, Débora Fleck, Guilherme Karoff e Renato Nitz. São esses então os aniversariantes desta semana. Também queremos incluir nas orações o Gerson Collet, perdeu um familiar, né? Foi sepultado ontem, o Victor Bauerman. Queremos incluí-lo e também todos os familiares, pedindo para que Deus os console. Como também nesta semana faleceu a dona Gerta Blaut, na sexta-feira o seu sepultamento, né? O culto em memória vai ser no próximo domingo. Nós queremos igualmente incluir em oração e orar por ela. E a dona Ilza Bauer, cunhada do seu Elberto, né? Lá em Maquiné, faleceu esta semana. Incluímos também em oração. Queremos orar e pedir a Deus para que continue abençoando com saúde e recuperação a dona Miriam Hartmann. Temos tido boas notícias nesta semana, né? E que continue evoluindo o quadro de saúde, melhorando. Também incluímos o Cláudio Bauer e a Karen Grebin. É assim que fala, Milena? Grebin, né? Que é familiar, né, da Milena, e está aí enfrentando uma situação bem grave de saúde. Queremos também incluir em oração. Quero aqui compartilhar, né, publicamente, e também orar pela Jéssica Frei e pelo Wellington Pedroso Santos, né, que na próxima sexta-feira vão casar no civil. Que Deus continue abençoando vocês. E aí então também compartilhamos com a congregação esse momento tão importante na vida de vocês. Quero convidá-los a ficar em pé. Conversamos com Deus em oração. Ó Pai Celeste, com gratidão queremos louvar o Teu santo e poderoso nome, reconhecendo com alegria todo o cuidado e amor que Tens dispensado a todos nós, de forma abundante e diária. Muito obrigado pela saúde, pela família, por Tua palavra. Muito obrigado pelos amigos e também por nos conceder a Tua constante companhia e perdão. Nós Te agradecemos pelos aniversariantes desta semana. Abençoa-os ricamente. Concede também, querido Deus, a Tua igreja, pregadores fiéis, para que anuncie o Evangelho, como também liderança empenhada e comprometida em testemunhar o Evangelho de Cristo, através dos seus dons e ofertas. Nós Te agradecemos, querido Deus, mas também Te pedimos para que cuide de todos que estão enfermos e hospitalizados. Dentre aqueles que lembramos, um familiar, um amigo, um vizinho, ou até nós mesmos. E aqui também lembramos nominalmente a dona Miriam Hartmann, o Cláudio Bauer e a Karen Grebin. Derrama as Tuas bênçãos, Teus cuidados, orienta médicos e tratamentos, envia os Teus santos anjos, fortalece a fé daqueles que estão doentes, enfermos. E também, querido Deus, oramos em favor daqueles que perderam seus entes queridos. Faleceram durante essa semana o Victor Bauerman, a Gerta Blaut e a Ilza Bauer. Que o Senhor conforte os familiares enlutados. Dê a cada um deles
a tua companhia, o teu consolo, como também a todos os demais que ainda lembram com saudades e carinho dos seus entes queridos. Conforta-os, consola-os. Pai amado, em tuas mãos entregamos o nosso viver, especialmente que possamos, ao estar atribulados, preocupados, ansiosos, com medo ou sem esperança, confiar em Ti. Que o Senhor, por meio da palavra, fortaleça a fé em Jesus e nos dê ânimo e certeza da Sua constante companhia. Pai bondoso e querido, dá à Tua igreja coragem para testemunhar Cristo para todos e esteja em cada lar abençoando todas as famílias. Nós o pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podemos sentar?